Bem, toda essa natureza que vocês apreciaram agora, essa natureza toda, essas imagens maravilhosas foram feitas aqui na Clínica Vale Verde, na cidade de Atibaia, uma clínica para mulheres, para cuidar um pouquinho daquelas pessoas que sofrem aí com esse, vamos dizer, esse mal em termos, né, social, que a gente tanto vive, que é a dependência química. E aqui na nossa cidade a gente tem essa clínica que atende não só a nossa cidade, óbvio, mas todo o Brasil. E eu vou conversar agora com o Dr. Edson Bento Leite, que trabalha aqui, que é um médico aqui da clínica, para a gente saber mais sobre esse assunto que, com certeza, atinge tantas famílias e é tão difícil ainda se conversar, até mesmo dentro do seio familiar. Não é isso? Bem, primeiramente é um prazer estar participando do programa, por vários motivos. Um deles é para poder mostrar o nosso trabalho, que nos enche de orgulho. É um trabalho que a gente vem fazendo já há um ano e tanto, foi vindo de um sonho que nós tivemos e está se realizando, e a gente está muito feliz em poder estar realizando esse trabalho junto. Eu e o Dr. Silvio, que é meu sócio, nós trabalhamos aqui já há um ano e 3 meses. E nós temos assim realmente uma grata satisfação de poder estar atendendo o público, que é um público feminino, que é um público diferenciado, onde tem muito poucas pessoas, muito poucas clínicas abordando exclusivamente o atendimento à mulher. E é tão difícil, eu acho, a pessoa decidir, né, a família decidir, o próprio usuário decidir por uma internação. Ainda tem aquele preconceito, mas eu vou ficar numa clínica e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que quem está em casa passa por esse problemas, a gente pode dizer assim, né? Tem também essa dificuldade dessa decisão. O fato é multivariado, né? No caso assim, muitas vezes a pessoa não tem a noção da dependência, ela acha que pode, é a parte mais perigosa inclusive, né? Eu domino, eu paro a hora que eu quero, e esse daí é o fantasma que ronda e faz com que a pessoa retarde em tempos assim, que pode se tornar algo até que não tenha retorno mais, porque essa doença ela vai avançando, né, dependendo da droga que a pessoa faça uso, e vai trazendo essa pessoa transtornos que muitas vezes deixam marcas indeléveis, a pessoa fica com marcas para o resto da vida, né? Então a pessoa não adquire mais a cura, mas ela vai ter um controle. Então o retardo na busca pelo tratamento é um fator preponderante para o sucesso ou não do mesmo, entendeu? Então o medo, a pessoa tem muito preconceito com relação à internação. O que meus vizinhos vão dizer? O que a minha família vai dizer? Entendeu? Porque é muito vexatório a pessoa admitir, né, que tem essa fraqueza. É muito difícil aceitar. O primeiro passo seria aceitar? Admitir. Admitir. A doença. Sim. É o primeiro passo. A necessidade de ajuda. Exatamente. É muito complicado. A pessoa tem muita dificuldade em levantar a mão pedindo socorro, né? A pessoa acha que domina, tem medo, tem muito preconceito. E aí a pessoa vai se afundando na droga, vai se consumindo pela droga, vai perdendo a saúde física, inclusive, pela droga. Mas como que a gente administra isso? Eu digo a gente porque eu também estou dentro, né? A gente está dentro desse contexto social, de uma pessoa que não quer. Ela não se sente, como você falou nesse quadro aí, não se sente com problema, sente que de qualquer hora tem o domínio da situação. Como a gente traz uma pessoa dessa para um tratamento? É possível? A gente sempre tem a esperança de que a pessoa queira o tratamento, mas muitas vezes essa pessoa está tão colocada dentro desse processo que ela perde essas noções básicas, né, do convívio social. Então a pessoa que a gente vê muito em reportagens por aí, pessoas jogadas pela rua, pessoas que não tomam banho, pessoas que não se alimentam, pessoas que trocam os filhos pelas drogas. Então são coisas que socialmente são inadmissíveis. Aí você chega à seguinte conclusão, que essa pessoa passou do tempo de vir querendo o tratamento, e ela vai ter que ser conduzida coercitivamente, às vezes, até judicialmente, para um tratamento. Né? Mas assim, o que a gente precisa deixar claro é que é um tratamento, não apenas você aprisionar essa pessoa, mas você trazer essa pessoa para um outro tipo de convívio, para um tratamento que ela precisa entender que há a necessidade, de onde ela veio, para não retornar mais. Entendeu? É até muito difícil essa percepção entre a necessidade e o querer. É muito complicado, é muito difícil você estabelecer. Não se pode deixar para o doente, muitas vezes, tomar a decisão. A decisão tem que ser da família.
Bem, com certeza foi muito esclarecedor para as pessoas que estão em casa. O Cotidiana vai voltar aqui outras vezes, que eu acho que é um assunto que a gente tem que levar para a comunidade, a gente tem que debater. E agora a gente vai conversar também com o Dr. Silvio para saber como é o dia a dia numa clínica, para que as pessoas em casa também saibam e desmistifiquem, né, essa coisa de internação, de clínica. E veja pelo lado do bem, que bom que existe essa possibilidade, né? Eu só queria, para finalizar, deixar claro o seguinte. Nós pautamos pela conduta onde há médicos, psicólogos, terapeutas, conselheiros. Nós temos toda uma equipe estruturada para isso. Nós não admitimos que seja de outra forma. Nós trabalhamos com toda essa equipe para quê? Para poder fornecer ao reeducando, digamos assim, ou ao paciente, que ele tenha as condições totais, sabe, desde que ele também assim o queira, que a gente tenha essa possibilidade de tratá-lo. A gente até alerta as pessoas para tomarem cuidado com locais onde as pessoas são internadas, porque é necessário, é imperioso que tenha um atendimento médico, sim, é imperioso que tenha psicólogos, sim. Bem, a gente conversou com o Dr. Edson sobre essa questão familiar, né? Mas agora a gente vai saber como é o dia a dia aqui da Clínica Vale Verde com o Dr. Silvio Pereira Gonçalves, ele que é psicólogo, e vai nos falar isso, porque a gente fica com muitas fantasias a respeito de uma clínica de internação. Como que é o dia a dia, né? Desde que o paciente vem para cá e fica mais ou menos o quê? 6 meses aqui, a gente fica pensando, o que será que acontece, né? Ou às vezes a família fica pensando, né? Primeiro, é um prazer estar aqui, né, com você. E a família muitas vezes fica fantasiando que uma clínica para tratamento de dependência química ou uma clínica com aspectos de comunidade terapêutica seja algo fantasioso de uma psiquiatria, de casos de esquizofrenia, de pessoas, vamos dizer assim, loucas. Isso é um preconceito que a maioria das pessoas ainda tem, isso já diminuiu, mas muitas pessoas têm ainda um preconceito em relação a clínicas, né? Como que é uma clínica? Como vocês filmaram aqui, a nossa clínica aqui é uma chácara, onde a gente preza por um ambiente familiar, né? São 30 leitos, né? A lotação são 30 pessoas, né? Com espaço adequado para elas, aonde elas vão, a partir do momento da internação, estarem convivendo com outras pacientes também, com um diagnóstico semelhante de dependência química ou outro diagnóstico, no caso depressão, no caso algum transtorno de ansiedade, mas elas têm um dia a dia fundamentado em regras, né, com horários claros para o despertar, um horário claro para participar de grupos, com horário para laborterapia. É uma rotina de trabalhos, de terapias, vamos dizer assim. Sim, mesmo porque a recuperação é um processo de trabalho. Trabalho terapêutico, é um trabalho interno, é um trabalho de mudança de comportamento, e tudo isso começa no nosso dia a dia. Então, no nosso cronograma de segunda a domingo, existem grupos específicos, a partir das 8 horas da manhã. Começam as atividades. Isso, então antes disso nós temos o despertar, o café da manhã, depois o primeiro grupo da manhã, que geralmente é um grupo de reflexão e de estudo do programa de 12 Passos, que é um programa mundialmente conhecido para auxiliar no tratamento da dependência química e do alcoolismo. Depois nós temos grupos de laborterapia, vocês viram aí através das imagens que a nossa clínica é toda cuidada também pelas pacientes. As pacientes tomam conta da limpeza, as pacientes tomam conta da cozinha, as pacientes ajudam a tomar conta da horta, né? Elas só não fazem o trabalho mais pesado de capinagem, do pomar, mas o restante são elas que fazem. Todos os cuidados do dia a dia no horário da laborterapia, inclusive com o almoço. Depois do almoço nós temos um espaço livre e a partir das 14 horas nós temos
cada dia um grupo específico. Um dia é um grupo de prevenção à recaída, no outro dia nós temos psicoterapia de grupo, no outro dia nós temos terapia racional emotiva, em outros dias nós temos grupos de avaliação, que as pacientes são avaliadas pelo próprio grupo comunitário em relação à conduta, em relação à prática de valores, porque eu preciso deixar claro que tratar a dependência química não é tirar a pessoa da droga. Tratar a dependência química é algo muito mais profundo, é uma mudança interna, é um trabalho de mudança de comportamento, é um trabalho de mudança, muitas vezes, radical no estilo de vida. Como dizem, a droga é o sintoma de alguma coisa, né? Faz parte de um processo. Exatamente. Precisa. Então, a droga, muitas vezes, é a cereja do bolo. Nós precisamos tratar da pessoa como um todo. E a família, ela participa desse dia a dia em algum momento? Sim, para a família nós temos as terapias familiares, que são agendadas no consultório. Quando a paciente chega à clínica, os primeiros 30 dias, geralmente, ela fica sem ver a família, até para ela tomar ciência do que está acontecendo com ela e estabelecer o mínimo de crítica a respeito que ela está com uma doença. Por isso é importante o afastamento da família. Paralelamente a isso, nós tratamos da família em terapia familiar nos consultórios, para ajudarmos a família a lidar com a doença. Após isso, nós temos assim que marcamos a primeira terapia familiar, para conhecermos a família e também conhecermos o caso da paciente, após isso nós marcamos uma terapia familiar na própria clínica, onde é feita uma sessão de terapia familiar com a paciente e os familiares juntos na mesma sessão. Que é onde há essa integração, né? Já a pessoa com tratamento, já em tratamento, né? É o que nós esperamos, né? Que quando nós agendamos uma terapia familiar com a paciente e a família, isso já existe uma crítica, a pessoa queira se tratar, que muitas pessoas vêm para a clínica sem querer realmente se tratar. Vem para a clínica porque a família pressionou, porque algo aconteceu no dia a dia, mas quer ficar no tempo dela. E aí a família vem, é feita uma terapia familiar. Fora esse momento de terapia familiar, existem as terapias comunitárias, que todo terceiro sábado do mês nós temos as visitas comunitárias, onde as famílias vêm visitar as pacientes e nós fazemos um grupo terapêutico com os familiares. Interessante. Nós envolvemos a família, que nosso objetivo, claro, é ressocializar a pessoa. A paciente vem para a nossa clínica para tratar da dependência química ou de alguma outra doença, mas o objetivo final é devolvê-la à sociedade para que ela volte a ter uma vida produtiva, feliz. Que ótimo, então. Olha, muito obrigada. O Cotidiano agradece demais vocês terem aberto as portas aqui para a gente poder vir, mostrar, falar sobre esse assunto que está aí na nossa sociedade, né? Eles costumam dizer que é o câncer da nossa sociedade. Então muito é preciso, sim, a gente se preocupar e a gente saber que tem, sim, gente, muitas alternativas para você que está aí sofrendo na sua família. Tem alternativa e uma delas é a internação. E a gente volta aqui depois para falar mais ainda sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias que estão em casa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.